assunto batalha espiritual, o assunto batalha espiritual, na verdade, ele é muito vasto. Eu estava conversando em casa outro dia, né? O texto base é Efésios 6. Vamos ler do 10 ao 17. Acredito que nessa série, acho que são 8, mais 7, se não me engano, 8. Dá para decorar esse texto, irmãos. Só toda quinta-feira que dá para decorar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Num versículo só tem tanta informação que eu vou te falar. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, seja glorificado o teu nome, exaltado o teu nome. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, que eu não seja empecilho, Pai, para a tua atuação em cada um que veio hoje buscar a tua palavra, buscar a tua direção. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, o Senhor é bem-vindo nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, então assim, esse assunto batalha espiritual, ele é muito vasto. Ele é muito vasto. Alô, é batalha, vamos lá. Já levanta a mão. Cadê o óleo para um dia? Ele é muito vasto. Por quê? Nas nossas decisões diárias, no nosso dia a dia, nós já enfrentamos um certo nível de batalha espiritual. Não, tudo que a gente faz, eu vou colocar. Alô. Tudo que a gente faz, presta atenção, Senhor. Estava bom. Tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente tem, elas fazem parte de uma batalha, dessa batalha que a gente tem que travar constantemente. Então, é um nível de batalha. Decisão que a gente vai se abrir os olhos, né? Os primeiros pensamentos, suas decisões de sentimentos, né? As lembranças que você tem, pode fazer parte de uma batalha espiritual. As nossas orações particulares já passam a ser um outro nível, quando você decide orar, buscar a Deus, né? Isso é um outro nível de batalha espiritual. E tem uma outra instância, uma outra hierarquia, que são pessoas que têm uma especialidade em batalhas espirituais. São batalhas que nem todos nós sofremos, né? Teve uma EBD, eu até compartilhei no EBD de Efésios, né? Falei, olha, eu tive uma conferência uma vez, olha, a conferência me marcou muito, porque faz 30 anos, e eu lembro dessa conferência, eu lembro que eu fui como quem não queria ir, foram 3 dias, o assunto, batalha espiritual, na verdade, puro interior, e batalha puro interior, libertação e batalha espiritual, e só tinha nome de peso. E os exemplos que foram dados lá são exemplos que muitas vezes nós não vivenciamos. Então, esse assunto, na verdade, ele está muito ligado com a experiência particular de cada um, com a nossa vivência no dia a dia. Por exemplo, eu lembro de uma situação que o pastor tinha ido para a África, e a África ela tem um movimento, né, com culturas e religiões que invocam entidades
de altos escalões, e esse pastor, na hora de ir embora, resolveu comprar uma lembrancinha. Olha que coisa, uma lembrancinha. Só que a lembrancinha tinha uma consagração tão forte que a vida do cara virou para isso, pastor. Tudo bem que o fato só de ser pastor pode não significar nada, mas é alguém que tem um conhecimento um pouco mais profundo. Né? Alguém que talvez poderia, pelo menos naquele lugar, pensar, não vou levar nada daqui. Né? E esse pastor se deparou com um daqueles palestrantes, uma delas era da Antioquia, era na época que o Daniel Mastal, um ex-satanista que nos conheceu, estava ali no processo de libertação, ela participou disso. E ela estava palestrando também, e aí tiveram que fazer um trabalho muito forte com ele para tirar aquela legalidade, né? Porque diferente de Deus, Satanás é legalista. Então, nós temos várias instâncias de batalha. Mas o que a gente vai falar? A nossa base é Efésios 6, é a nossa luta diária. Né? O que a gente vive hoje? A gente vive a nossa batalha. E, dando continuidade até para a pastora Denise pegou semana passada, ela me deu umas orientações do que ela falou que é importante, até porque é um assunto tão vasto, né? E é importante, em primeiro lugar, ter comunhão com o Espírito Santo. Não tem como a gente batalhar sem comunhão com Deus. Não dá para a gente achar que essa batalha não existe. O maior erro que a gente comete é pensar que nós não estamos em batalha, que eu posso viver a minha vida normalmente e que tudo que acontece é natural. Não é. Tem muito do que a gente vive vem do mundo espiritual. Eu posso até dizer que as coisas mais importantes são resolvidas primeiro no mundo espiritual, para depois se concretizar na nossa vida. E muitas das coisas que não acontecem é porque está faltando oração. Muitas batalhas acontecem na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha muito grande, né? O Salmo fala da seta que voa de dia, da mortandade que é só no meio-dia, setas de Satanás, por isso o capacete da salvação, para nos livrar desses pensamentos. E o fato da luta real, Paulo não coloca nem em xeque aqui se tem luta ou não tem luta. Ele fala: a nossa luta não é contra a carne, né? A nossa luta é contra demônios, é contra espíritos malignos. E a palavra deixa isso bem claro, né? E aqui eu vou também falar um pouco do meu ponto de vista, né? Da minha experiência, não é da experiência de quem sabe mais, é da experiência do pouco que eu vivi. A primeira pregação que eu fiz na Nova Vida, lembra qual foi isso? Esse aqui é a coisa de a primeira pregação foi sobre exatamente a armadura de Deus, e falando sobre a armadura, né? A própria Bíblia, se a gente lê esse assunto de batalha espiritual, às vezes parece que é diferente aquilo que a Bíblia fala daquilo que a gente vê as pessoas falando. A Bíblia ela não traz clareza sobre como é essa batalha. Clareza ela não traz, mas ela nos dá uma direção um tanto assertiva. De forma que ela mostra experiências com alguns personagens. O Velho Testamento, ele tem alguns exemplos, e para mim ele é exatamente uma figura do mundo espiritual que nós temos hoje. Quando Abraão tem seus poços tapados, o povo no deserto que não chegava na terra prometida, por causa do pecado, os espias que chegaram na terra e viram os gigantes, irmãos. Quando nós decidimos nos mudar e entramos nessa ideia, né, da casa, olha quanto tempo demorou para a gente chegar. E eu lembro que em uma das orações que eu fiz com relação a esse assunto,
Eu não gosto de falar assim, eu ouvi Deus falar, ou Deus falou comigo, mas veio um pensamento bem forte assim, ó, haverão gigantes. E quantos gigantes nós tivemos que nos pôr até chegar lá. E toda vez que Deus tem algo preparado para nós, isso faz parte do processo da gente conhecer a Deus e dar valor naquilo que Ele faz. E nesse processo, nós temos vários níveis de envolvimento. Da mesma forma como a gente pode se envolver muito com Deus, a gente pode também se envolver muito com o mundo espiritual, como chamar essa família. Sabe qual é a grande diferença? A diferença é que Deus, Ele nos respeita, Satanás é da vista. Mas aquele que nos salvou é maior, e Ele nos toca. Ele nos dá a vitória no dia a dia. E dentro do nosso dia a dia, como que a gente vence as nossas batalhas? Eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus. E para mim era normal ver demônios se manifestar e expulsar. E para mim era o meu conhecimento. De forma que, no meu entendimento, era a única maneira de alguém se libertar. E um dia, já na outra igreja, o pastor falou: meu irmão, quer expulsar o demônio que está na sua vida? Para de pecar. Para de pecar. Você quer expulsar Satanás do seu dia a dia? Deixa o velho homem de lado. Naquela hora que eu me contrariou. Não. Tem que expulsar. E na verdade, quando a gente obedece à palavra, quando a gente se enquadra na palavra, quando a gente ouve o que Jesus falou, lê João, a gente vai nos textos de João aqui, lê Mateus, lê o Sermão do Monte. Jesus falou: se aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. A presença dele na nossa vida é muito maior do que qualquer entidade. Muitas vezes, por isso que eu falo que muitas vezes acendem umas luzes vermelhas. E é um assunto vasto, e a gente não tem como afirmar tudo, porque vale a experiência. Mas quando a gente olha para a palavra, quando nós nos aproximamos de Deus, por isso que sem essa comunhão com o Espírito Santo não existe libertação, mas quando nós nos aproximamos de Deus, aquele que está em mim é maior que está no mundo. A partir do momento que nós começamos a obedecer e andar na palavra, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Nós passamos a nos revestir dele. E automaticamente nos revestir dessa armadura. A armadura de Deus não é um mantra. Eu já ouvi gente falar que ora todo dia a armadura de Deus vai sair de casa. É um absurdo. Não entendeu. Não entendeu o que é a armadura de Deus. Não adianta, Senhor, eu tomo posse, eu coloco o cinturão da verdade, caço a caraça da justiça, eu tomo posse, eu visto capacidade, mas até o caminho, né? Dentro do processo de cura e libertação, eu já vi as pessoas orarem assim e fazerem isso. E pode ser que em alguma instância isso pode valer. Por isso que eu falo que vale da experiência particular de cada um. Porém, para o nosso dia a dia, para aquilo que vale quando a gente abre os olhos, é a nossa obediência. Meu irmão, você quer saber qual é a tua maior oração ao Senhor? Obedecer a palavra. Essa é a maior oração. Contra essa oração, Satanás cai. E normalmente a nossa obediência vem quando a gente não quer obedecer ou quando não pode. Não tem demônio que fique na nossa vida se a gente se curvar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Se envolver com Deus, obedecer e se envolver com Deus, vir aos cultos. Eu sou um que fala que vir à igreja pode não significar muito, porque o fato de estar aqui não quer dizer que você é mais santo. Não dá para te dizer alguém que vem todo dia da igreja e fala: nossa, que irmão santo. A visão que tem essa, a visão santa, irmão, abençoado. Pode não ser. Agora, quando a gente não quer ver, tem alguma coisa errada. Se eu tenho um problema
se eu não tenho prazer de estar entre os irmãos, se eu não tenho prazer de vir ao culto, se eu não tenho prazer de adorar e levantar a mão, tem alguma coisa errada. Tem seta do inimigo, tem divisão, tem comodismo, ou a gente não se converteu ainda. Porque quando a gente tem um coração voltado para o Senhor, existe esse desejo ardente de estar na casa do Senhor. Eu quero adorar a Deus. Eu não posso estar todo dia. Eu não posso estar sempre. Como eu falei, quantas 500 coisas que eu vi, eu não conseguia ver. Ah, eu não quero vir. Isso aí não é problema. Não é problema. A oração, uma vida de oração. Eu quero orar aqui, não sei se eu estou sendo claro, que batalha espiritual não é algo pontual, não é algo isolado da nossa vida. A nossa vida, ela reflete essa batalha, ela reflete a nossa postura no mundo espiritual. Jejum, Jesus falou o quê? Que tem certa casta de demônio que não sai senão com jejum e oração. Eu vou contar, estamos aqui compartilhando experiências, e eu vou falar da minha com relação a jejum. Eu não jejuava. Sabe por quê? Porque algumas vezes que eu tentei jejuar, eu fiquei muito irritado. Por quê? Eu saí para trabalhar, teve uma vez que eu estava saindo, estava na empresa, era novo, estagiário lá, não lembro. Porque eu estava irritado. Eu falei, isso não é jejum, isso não é jejum. Eu estou passando fome. Que jejum é esse? Se Deus não quer nosso sacrifício, irmãos, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que você não deve jejuar como você acha que deve. Eu não estou dizendo que Deus não atua. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando Jesus fala assim, ó, essa casta não sai com jejum, não é um jejum isolado que vai resolver, é a nossa vida em jejum diante de Deus, nos privando de prazeres que talvez seriam normais. Eu vou falar outra experiência. Nós passamos por um detox. Eu não falo muito para não ser chato. Eu não fico falando detox, a comida, para não ser chato. Até porque a gente relaxou bastante esses últimos tempos, mas ficou muito em nós, marcou muito. E, inclusive, foi no começo desse ano, a Júlia falou desse detox, ela precisava mais, menos eu achava, né? E a gente entrou nisso, de comer só coisa pura, no começo era só suco. E não é fácil, não. Eu lembro que no primeiro dia, no segundo dia teve uma célula, a gente começou no domingo, no segundo dia, célula, coxinha. Casa do Rafael, umas coxinhas enormes, assim, cheirosas, você via estralar quando eles mordiam. Meu Deus, a gente levou um limão, cortei no meio, a Júlia metade no copo e eu metade no outro. No outro dia, na hora do almoço, água com sal. Depois, suco de couve com espinafre, brócolis e babosa. E aí fui indo. E depois, quando entrou fruta, foi uma maravilha. Vou te falar a experiência, que eu estava lá no comecei a ver, você começa só a comer coisa amarga, chá, tudo sem açúcar. Irmãos, eu cresci muito espiritualmente. O meu objetivo não era esse. Olha que maravilha. Quando Deus fala de jejum, é porque Ele sabe aquilo que nos aproxima dEle. Eu não tinha intenção, não estava jejuando para ganhar nada. E eu vou falar aqui um negócio para vocês. Nós, em novembro do ano passado, lembra que eu falei da casa? Nós trocamos o aluguel por um financiamento. Foi um passo grande que demos. Sabe qual era o nosso objetivo? A gente pensou, qual foi a conta rápida? Quanto que eu pago de aluguel? Tanto. Quanto que a Júlia gasta de escola de criança? Tanto. Beleza. Pega esse valor que você paga da escola, junta com o que eu pago de aluguel, e a gente consegue pagar o financiamento. Vai faltar um pouquinho, a gente se aperta, mas vai para uns 2 anos bem apertadinho, vai dar. A coisa começou a mostrar. A gente achava que ia mudar em dezembro do ano passado. E a coisa começou a mostrar. O cara participa bem disso. A coisa começou a mostrar. Diminuía. E aí você já começa a duvidar. Eu não entendo. Olha, tem uns sinais. Né? Eu também achei que era. E agora? Se a gente não tem uma vida de oração,
você já acha que é Deus. Mas Deus já tinha falado, ó, vai vigilância. E aí a gente entrou nesse detox. Eu não fiz jejum para nada. Nós estávamos num período que tinha tudo para resignar, para reclamar, não vou dizer que nunca teve, mas eu no meu coração sabia que era tempo que ia acontecer alguma coisa. Eu falava, ajuda a prestar, né? Ligava para o Fernando, Fernando, como vai ser? Não sei jeito, né? Fernando, né? E aí não sai, você está cobrando banco, não sei o quê. Eu falava, por que aconteceu o quê? A gente tirou as crianças da escola, mas o Miguel não dava vaga. E aquele dinheiro que era para entrar dela não entrava. E eu ficava, se eu sair do pensamento, eu estou ferrado, porque como é que eu vou pagar esse negócio? Você está prestando, mas eu não sei o que fazer. Eu já tinha pedido dinheiro emprestado para minha família, liguei para minha irmã e falei assim, acho que tem que me emprestar um pouco mais, porque se sair, se pegar, eu não for falar. Né? No meio desse detox, dia 12 de maio de 2025, ficou marcado na nossa vida. Sabe por quê? Eu tinha um terreno que eu precisava vender, que era para pagamento. Dia 12 de maio, eu vendi o terreno. Dia 12 de maio, eu estava vendendo a moto também. Eu vendi a moto, dia 12 de maio. Dia 12 de maio, a Júlia estava procurando um emprego, porque ela percebeu que só o vestido não ia pagar. Dia 12 de maio, ela arrumou um emprego. E a gente estava preocupado, porque se ela trabalhasse, a gente vai ter que botar as crianças no período integral, porque ela nem vaga tinha. Ela arrumou um emprego meio período. Ela pode ficar em casa com as crianças de manhã. E o Miguel, dia 12 de maio, arrumou uma vaga na escola. Então, é assim, no meio de um jejum, que eu nem estava querendo, não era jejum. O jejum é isso, é uma vida de jejum, meus irmãos. Nós acostumamos, eu falo nós porque eu ainda tenho esse costume, isso não é uma acusação. Nós comemos por prazer, puro prazer. A gente já discutiu isso aqui na escola, puro prazer. E quando a gente começa a comer aquilo que faz bem para o nosso corpo, porque a palavra fala o quê? Mantenham íntegro o seu espírito, homem e corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E passa a se exercitar e comer bem, comer aquilo que a gente precisa, que não é fácil. E eu comecei a ter uns desafios, eu não comia beterraba no dia lá em casa. Os pastores estão testando, eu vou comer esse negócio. Então eu gosto disso aqui, dizem que agora eu vou comer. Eu comi no começo na mar, todo dia agora eu vou comer, é muito bom. É muito bom. Hoje eu deveria estar fazendo beterraba em casa, a parcela para me comer. Por quê? São coisas que nos fazem bem. E hoje eu entendo que o nosso jejum tem que ser assim constante, respeitar o alimento, meu irmão, ter respeito. Hoje eu enxergo o alimento de maneira diferente, com respeito naquilo que Deus coloca na nossa mesa. Quando a gente come um bife, um pedaço de carne, um churrasco, pensa que aquilo foi um animal criado por Deus. Eu não sou vegano, não, eu nem defendo nada disso. Mas hoje eu enxergo dessa forma, com respeito, com moderação. E isso faz parte de uma vida de jejum, não é um jejum isolado. Mais uma vez, eu estou falando aqui que se você jejua no seu café da manhã, e você tem seu tempo de oração, e você tem o seu devocional, amém. Eu creio que Deus vai abençoar da mesma forma, Deus abençoa da mesma forma. Eu entendo que o Senhor, a nossa real intenção vale muito, e todos nós estamos no processo. Eu estou dizendo para vocês uma parte das minhas experiências, que serão diferentes de todos. Se a gente pegar a Bíblia, eu já falei isso algumas vezes, não existe nenhuma história igual na Bíblia. Nenhuma. Não teve um falando o Davi querendo fazer algo corando porque Moisés fez. Não, Moisés fez, eu vou fazer também. O Josué, esqueci o nome, rodeou lá, deu 7 voltas lá em volta da muralha. Davi fez 7 voltas ao ano? Nunca fez. Por quê? Porque ele seguia a direção da vida dele. A gente tem que seguir essa direção. E essa é a nossa batalha no dia a dia. Oração. Irmãos, eu tenho aprendido cada vez mais. E eu não sei se a gente vou chegar aqui no porquê que eu estou falando isso, mas eu entendo que existem angústias que a gente passa, que é Deus quem permite, para que a gente se mantenha aos pés dele. Porque quando a gente está muito bem, a gente nem vai na hora, essa é a verdade.
Essa é a verdade. Quando a gente passa por angústias, e aí eu volto na batalha espiritual da nossa mente, que ocorre na nossa mente, a nossa angústia muitas vezes está nos nossos pensamentos, na preocupação do futuro que não aconteceu. E que a probabilidade daquilo que você está pensando acontecer é muito pequena. Na sua cabeça já aconteceu. Vou perder, vai dar errado, não vai funcionar, não vai chegar. E a gente se angustia. E muitas vezes eu acordo de madrugada angustiado. Essa semana foi uma semana de angústia. Desde domingo, sábado, acordando às 5 da manhã. Aí eu levanto para orar. E fico orando. E às vezes 1 hora, 1 hora e meia orando. Como é que ora 1 hora e meia, meu irmão? Como é que ora 1 hora e meia? Qual é o assunto? O assunto é a oração em línguas. E Paulo nos dá uma arma muito grande. E eu vou falar aqui da minha experiência também. A oração em línguas, Jesus falou, pela fé, e ele liga as duas coisas. Pela fé expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pela fé. Esse versículo um dia entrou no meu coração. A gente liga as línguas a um dom do Espírito Santo como se fosse algo sobrenatural. Que você, não existe transe diante de Deus, não existe transe, não existe. Não existe esse negócio, já não vi nada que aconteceu. Cara, você não viu isso, foi capeta, não foi Deus. Porque Deus não toma o nosso corpo. Tudo que acontece na nossa vida é consciente. Consciente. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, e o batismo também é um assunto que dá pano para mim, para a gente começar, o assunto não é esse. Mas a gente teve uma célula, né? E falou uma célula, teve uma célula, que eu não ministrei da oração. Correria aí. Eu acho que a gente falou sobre isso no batismo. Que a pergunta é, mas se a pessoa precisa, para a pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que receber em oração, como é que ficam os nossos irmãos tradicionais? Eles não têm o Espírito Santo? Os missionários que dão a vida, que muitas vezes são tradicionais, a maioria dos missionários são pentecostais. Os missionários, a maioria deles são tradicionais, eles vão lá na vida, é deles que fazem sozinhos, não tem Espírito Santo nisso aí. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ponto final. Sabe como é que eu comecei a falar línguas? Copiando. Eu falava igual no meu lado. Sabe como? Pela fé. Eu não estou falando línguas. É infrutífero. Eu não sei o que eu estou falando. E sabe o que eu faço até hoje, quando eu oro de madrugada? Eu oro em línguas, porque muitas vezes eu estou angustiado e eu não sei nem o que eu tenho que orar. No tribunal de cristal, eu estou angustiado, eu não sei o que é. A minha oração é: Senhor, me perdoa, porque eu não tinha que estar angustiado. Me perdoa, porque eu sei que o Senhor é um Deus vivo e que o Senhor tem tudo em tuas mãos. Eu sei que eu devo colocar as minhas ansiedades porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que é importante que aqueles que se aproximam de Ti creiam que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que Te buscam. Eu sei, mas eu sei que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, mas eu estou com a minha angústia. Me ajuda. Uma hora cada oração. E eu convido vocês a fazer esse exercício. Façam. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? É uma questão de liberdade em Deus. Não precisa fazer isso na frente de ninguém. Óbvio que é normal que a gente ore em línguas na igreja. Nós estamos num ambiente de pessoas espirituais buscando a Deus. Aliás, todos que estão aqui entendem que existe um mundo espiritual e que existem mistérios na presença de Deus. Batalha espiritual não é exatamente expulsar o demônio dos outros, é expulsar os demônios que vêm contra nós. Semana passada foi falado no versículo: resistir ao diabo e fugirá de vós. Sobre esse versículo, né, pastor? Sabe o que é resistir ao diabo? É exatamente isso. Você está angustiado, você está preocupado, mas você segue.
e ele desiste. E uma hora as coisas se abrem. Irmãos, eu quero ler aqui, eu falei que estava escrito aqui, era só o versículo. Eu quero ler com vocês um trecho um pouco longo, que fala de batalha espiritual em Efésios mesmo. A gente tem o capítulo 6 com a referência que fala da armadura. E eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês, senão vai estragar esse trecho. Eu estou lendo. Só para você perceber. Efésios 4, 25, eu vou ler um trecho um pouco longo, e eu vou te falar, agora que eu estava preparando o estudo que eu li, eu chorei com isso aqui, porque algo profundo, que trata exatamente de batalha. Fala assim, ó, aliás, Efésios, como foi já falado, é um livro que trata de comportamento. Então, Paulo vai falando, olha, meu marido, honra a tua esposa, ou esposa, honra o teu marido, o filho não desobedece o pai, o pai bem o seu filho, o Senhor, trata bem seu servo, o servo trabalha como se fosse o Senhor. E aí ele vem, quanto mais, muitas vezes a gente não faz o básico, e está falando de batalha espiritualmente, mas a gente não faz a lição de casa em casa, de honrar nossa família, honrar os nossos amigos, o nosso trabalho. E antes, aqui no capítulo 4, ele fala assim, ó, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Irados e não pequeis, na outra tradução. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo, irmãos. Somos nós que damos lugar ao diabo. Quando nós não obedecemos o que a palavra fala, tem que obedecer. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para quem tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca, não saia da boca de vocês uma palavra suja, mas unicamente o que for para a boa edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas como é que eu posso entristecer o Espírito de Deus? Assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfema, bem como qualquer maldade. Essas coisas dão lugar ao diabo na nossa vida. Está entendendo que isso aqui é um texto com um único objetivo? É o único objetivo aqui. Não tem lugar ao diabo, não entristeça o Espírito Santo. Como é que eu não faço essas coisas? Como é que eu não dou lugar ao diabo? Como é que eu não entristeço o Espírito Santo? Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós, como oferta e sacrifício vivo, de aroma agradável a Deus. A imoralidade sexual, e toda impureza ou avareza, e ele coloca a avareza no mesmo patamar da imoralidade sexual. O crente não pode ser avarento. O dinheiro não é seu Deus. As coisas que você tem não pode ser o seu Deus. O crente tem que estar disposto para abençoar. E o Espírito Santo diz: a gente que endurece o coração. Não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral é impura ou avarenta, de novo, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Irmãos, é ruim cair na mão do capeta. É ruim, como eu falei, o pastor lá que pegou o negócio, se lascou, ficou doente, perdendo o emprego, virou a vida da cabeça. É ruim. Agora pensa que é na mão de Deus, porque é isso que está falando aqui. Não estou pensando aqui, não. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, já são, meus irmãos. Pela fé, nós já somos. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas,
Pelo contrário, tratam de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, desperta, ó, tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes, por isso que eu falo, muitas vezes nós participamos dos cultos e continuamos mortos, porque é isso que continuamos dormindo. É isso que Paulo está falando. Desperta, meu irmão, você está dormindo. Desperta, porque a gente vem aqui, levanta os braços e adora a Deus, mas fica bravejando em casa, fica batendo o pé, fica irritadinho no trânsito, fala palavrão, xinga os outros. Se não fala, pelo menos pensa. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, são maus mesmo. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. O judeu bebia muito vinho. E mesmo na igreja, eles tinham o costume de se embriagar. Aliás, eles se embriagavam até na ceia. Talvez hoje a gente não se embriague com vinho, mas às vezes se embriaga com o celular, ou com outras artimanhas de Satanás que estão por aí. Teve um pastor que foi muito criticado uma vez, porque ele falou que a Bíblia tinha que ser reescrita, ser reinterpretada, e a pregação dele era nesse sentido, porque não tem celular aqui. E a gente não se embriaga com vinho, mas a gente se embriaga com o celular, não larga essa porcaria o dia inteiro. É Facebook, é Instagram, é Facebook, isso quando é do TikTok, o é feito pelo capeta. Essa é a verdade. Dá para evangelizar? Dá, mas ensina e domina os nossos filhos. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é batalha espiritual ou não é? Dói ou não dói? O Evangelho que nos constrange não nos transforma. E a gente precisa ler a palavra como deve ser lida. Isso aqui não são palavras jogadas ao léu. Isso aqui são palavras que nós devemos considerar verdade para a nossa vida. E das peças da armadura, hoje eu vou falar sobre a verdade. Cingindo-se com a verdade. Agora que eu vou começar a pregar. Cingindo-se com a verdade. Cingir tem ideia de cinturão. Fui apoiado aqui, cingir. Mas não é que a gente tem hoje, porque cingir assim, como se fosse um cinturão. Eles usavam a túnica e tinha que amarrar a cintura para quê? Para fazer alguma coisa, para ter uma ação, vai atravessar o rio, vai trabalhar, tem que agachar. Sabe onde amarra a blusa? É a mesma coisa. Então, é uma maneira de estar pronto. Nós precisamos estar prontos para a verdade. Isso é uma promessa. Meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Para mim, hoje, estudando, repassando aqui, né, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, a pregação vai saindo, né? Você vai comentando, vai lembrando. Eu tive um entendimento diferente. A armadura de Deus é Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós nos revestimos de Jesus, sabe por quê? Quem é a verdade? A justiça de Deus na terra, quem é? Sabe qual é a justiça de Deus? Salvação. A gente leu aqui, Ele se entregou por nós, como sacrifício de alma suave. A preparação do Evangelho da paz, a minha paz vos dou. O escudo da fé, que traz fé ao nosso coração. A palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra, Ele é a palavra viva. Eu sou o verbo se fez carne.
E a nossa salvação vem da onde? Quando a gente se reveste de Jesus, e ele fala lá em João 8,44, fala assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele está falando aqui, foi logo depois que eles queriam pelejar a mulher que queria até. E essas pessoas aqui, no texto, os que sobraram ali, eles queriam até ouvir ele, só que eles começaram a entender que Jesus falava que quem vê meu pai, quem é seu pai, meu pai, começaram a ter uma confusão. E aí ele falou: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino, mentiroso, nas traduções, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, nós somos filhos do Eterno, e nós temos que estar sempre prontos para a verdade. Pouco antes, ele fala assim, lá no João 8, mesmo 32, ele fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o que contrapõe a mentira. E as armas de Satanás é a mentira. A maior perseguição que veio sobre os discípulos, a primeira maior, veio em cima de uma mentira. Eles levantavam mentiras de graça, gratuita. Lá em João 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, quando a gente está pronto para a verdade, nós estamos vendo Jesus na nossa vida. Só que essa verdade, meus irmãos, ela precisa ser além da verdade falada. A verdade falada, o ímpio, também pode fazer. A verdade falada. O que importa é a verdade nas nossas intenções. Porque nem sempre a gente, falando a verdade, está demonstrando as nossas reais intenções. Só que Deus conhece as nossas intenções. É muito difícil falar o que você realmente pensa. É muito difícil falar. Tem uma artimanha que a minha esposa usa e que eu respeito. Quando é algo que você não pode falar a verdade, não fale nada. Tem situações que não dá para falar. Você quer poupar a pessoa, fala nada. Puxa outro assunto. Se a pessoa insistir, não tem o que fazer, né? Então tá bom. Mas não fale nada. Nós temos que evitar a todo custo qualquer tipo de mentira. Temos que evitar. Pode acontecer? Pode. Nós somos seres falhos, meus irmãos. Nós somos seres falhos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, porque é muito bom, quando a gente sobe aqui para pregar, para falar, às vezes dá a impressão de ser uma pessoa diferente, uma pessoa... Mas nós falhamos muito. Eu tive uma experiência aqui, essa parte aqui de falar, de não dar lugar ao diabo, não entristeça o Espírito Santo, não saia da sua boca palavra suja, não se irá. Teve uma vez, já faz uns anos, mas eu estava aqui já, Santa Rita, faz uns 3 anos, eu acho. Crente, né? Crente. Já na nova vida. Algum tempo atrás, o pastor já foi em casa para umas brigas, Nós temos aprendido. Eu falo isso porque existe uma construção de Deus. Ninguém chega em lugar nenhum sem ter uma construção e sem assumir essa construção. Eu tive uma briga dessas, e eu não liguei em casa, eu saí com o carro. Mas eu xinguei muito alto, sozinho no carro, eu escravejei. Falei muito mal, coisa feia, né? Coisa feia. Não é bonito. Sabe o que aconteceu? O retrovisor do carro simplesmente, eu vou falar que ele explodiu, mas ele descolou do nada. Fez um barulho esquisito, eu estava ali. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava dando um de nada. Eu estava na extensão do Espírito Santo. Naquela hora, aquele negócio, do nada, arrancou uma lasca de vidro que estava colado, aí ele descolou. Eu tive que trocar o para-brisa. Foi 500 pau no bolso, lá para botar o para-brisa no carro.
Na verdade foi mais, porque na hora que tirou para a cabeça estava ferrujado, mas foi galinha. Qual o prejuízo? A gente acha que as nossas palavras, o que a gente faz, a gente está sozinho, a gente não está. E eu falo essas coisas porque eu sei que a gente, todos aqui, a gente está no mesmo barco, a gente é feito na mesma. Cara, eu vou falar outra coisa. Só muda em Deus. E a gente muitas vezes dá esse lugar para Satanás. E quando fala que a gente tem que estar pronto para a verdade, é porque existem muitas oportunidades diárias para a gente mentir por várias situações. Para não passar vergonha, para não assumir o erro, para colocar a culpa no outro. Várias situações. E a gente cai. Às vezes depois a gente perdeu, Deus perdoa, meu irmão. Deus perdoa. Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ama como nós somos. Por isso nós não temos mérito. Eu quero encerrar aqui com o versículo 1, um trecho de Colossenses. O Colossenses ele foi escrito um pouco antes de Efésios. Não dá para saber exatamente porque é muito perto. Um ano, mais ou menos. São cartas que Paulo escreveu da prisão. Então, talvez foi no mesmo ano, se é que foi antes. Mas ele trata também do mesmo assunto. Se esse trecho Deus me deu. Sabe o que eu faço, meus irmãos? Eu tenho duas estratégias quando a angústia pega. Eu vou orar. Vou lá para a sala. Eu tenho um cantinho lá. Na verdade, meu cantinho é móvel. Um colchonete de academia. Mais um colchonete de embaixo. E uma cobertinha. Porque não é para pagar. Não é promessa. Você tem que ajoelhar no meio. Você pode orar num lugar confortável. Para você poder orar mais tempo. E às vezes, mesmo com isso, tira para se levanta, senta, anda, não tem problema. E aí, às vezes, eu perdi o sono, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar no dia, sabe o que eu faço? Eu não vou dormir. Eu fico ouvindo a palavra, eu deito, fico lá, fico ouvindo a palavra. Põe lá e fico ouvindo. É gostoso, porque eu pego o sono, aí eu acordo, estava no versículo, aí eu pego o sono de novo. Isso é batalha espiritual, meu irmão. Isso é batalha espiritual. É tentar manter a sanidade numa situação que talvez isso já teria virado uma mesa. E eu acordei com esse versículo dessa semana, aqui, esses dias atrás. Versículo 16. A gente vai ler do 1 ao artigo 13. Fala assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Ele já nos libertou do poder das trevas. Infelizmente, muitas vezes somos nós que damos lugar, aquele que não tem mais lugar na nossa vida. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus visível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, todas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É muito bom isso aqui, meus irmãos. Principados, aqueles principados que ele fala lá em Efésios, foram criados para Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou com o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé e cessados em firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei Cristo. Meus irmãos, esses principados, essas potestades, sabe, esses demônios, esses seres asquerosos,
que nos lançam setas, que tentam nos tirar do centro da vontade de Deus, eles estão sujeitos à mesma vontade. E essas situações que nós passamos, sabe para que elas servem? E Paulo fala isso também, para nos dar, para aumentar a nossa esperança, para estressar a nossa fé. Essas experiências, onde as coisas não dão certo, e de repente Deus põe a marca dele, que ele fez, pela nossa perseverança. Ele fala aqui, ó, se é que vocês permanecem na fé. Quando você permanece na fé, quando você se reveste de Jesus, Jesus é a verdade. Glória a Deus. Não tem mal que possa resistir. E ele já falou o seguinte: Satanás é mentiroso desde o princípio, ele é mais uma mentira. E ele fala aqui, ó, que ele já nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Era para não ter muita batalha nenhuma, né? Não é? Ó, seria mais fácil se no primeiro dia lá que a gente foi fechar a casa já tivesse resolvido tudo. Tanto pastor é tempo. Tanto tempo, né, pastor? Procurando um trabalho, e a porta que Deus abriu agora é uma coisa espetacular. Perseverar na fé, caminhar. Essa é a nossa batalha de todo dia. E a gente precisa ser revestido de Jesus. Amém, meus irmãos?